Olá, meus amigos, uma ótima tarde a todos vocês. Muito obrigado pela presença de vocês em mais uma live nossa aqui sobre rolagem de opções, né? Nós estamos, como todas as quintas-feiras, eu e o Dr. Rafael, ele já está entrando, para que a gente possa é, falar um pouco mais sobre as rolagens. Oi, Rafael, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Frank. Tudo ótimo. Tudo ótimo, então. Estou dando as boas-vindas aqui aos colegas. Já tem bastante gente nova entrando. Então, pessoal, essa live ela ocorre toda quinta-feira às 12 horas, tá? Quinta-feira, para quem está familiarizado já com a nossa estratégia, com Enriquecer Faz Bem à Saúde, com Turbine, já a quinta-feira é o nosso dia de principal, né? Um dos principais dias em que a gente olha o mercado para decidir se faz algum tipo de ajuste nas posições ou não. Então, hoje, como é quinta-feira, a gente está aqui para passar para vocês tirar mais algumas dúvidas sobre rolagem. Vamos falar também um pouco mais do CDB turbinado, já que essa questão aí da renda, CDB não, vamos chamar de renda fixa turbinada, já que Isso. essa questão aí da queda na taxa Selic e tal ainda reverbera, né? Então, a gente tiveram alguns colegas que na live passada ficaram ainda com dúvida, alguns mandaram perguntas para mim no direct, eu acredito que para você também, Rafael. Então, a gente Também. acaba usando esse espaço aqui que a gente tem, que é nosso, para que a gente possa ajudar vocês aí, aprender também, que a gente aprende muito com vocês, e aprimorar cada vez mais a nossa ferramenta de enriquecimento, que são as estratégias Enriquecer Faz Bem à Saúde e Turbine Seus Ganhos, opções. Lembrando a vocês que a gente está no mês aí um pouco atípico, porque é o mês que, eu falo mês de vencimento de opções, ele tem mais ou menos 5 semanas esse mês, né? Então as opções estão muito gordas ainda. Tanto as que estão ITM ou ATM, que tem muito VE ainda, quanto as puts, principalmente, né? Que estão OTM, mas ainda estão relativamente gordas. Porque o tempo aqui foi um mês de 5 semanas praticamente. Então, estava olhando aqui as posições e aí a gente vai discutir hoje o que fazer, se tem algo a ser feito, e, enfim. E vamos lá, Rafael, como é que foi a semana aí dentre as posições? Mudou alguma coisa, não mudou? Pessoal, coloque aqui suas dúvidas, coloque aqui suas posições, quem quiser tirar dúvida com a gente, que nessa primeira parte da live a gente vai esclarecer aí as dúvidas do que a gente faria, do que não faria, enfim. Pois é, Frank. Cara, eu confesso que eu tô olhando agora o home broker, só para você ter ideia de como eu tô treinando minha cabeça para não ficar olhando isso. Teve uma postagem esse mês não, essa semana agora, acho que foi do Thiago Reis, que colocou o seguinte: eu sei que você olha o seu home broker no final de semana, entendeu? Quer dizer, a gente continua olhando uma coisa mesmo sabendo que não vai fazer nada, entendeu? Então, Exato. galera, a gente está falando aqui para não profissionais do mercado financeiro, mas apaixonados pelo mercado financeiro. É bem diferente. Então, a gente está falando aqui para colegas médicos, biomédicos, advogados. Procurem exercer a opinião, a profissão de vocês. O foco de vocês é esse. Essa estratégia do Frank de olhar toda quinta-feira. E aí me sugeriram, viu, Frank, até dois nomes aqui para a nossa live, daqui a pouco eu falo. Mas Tá bom. assim, o que a gente quer passar para vocês é o seguinte, cara, tenham tranquilidade. A maioria das vezes a gente vai dizer para vocês, olhem e sigam e fechem o home broker, fechem o computador, né? E sigam a vida de vocês. Não fiquem com isso na cabeça, não. E a minha semana foi tranquila, cara. Não fiz nada, não mudei minhas posições. Tô exatamente como estava na semana passada. Tenho procurado olhar menos. Acabo olhando mais porque a galera fica me perguntando, né? Então Exatamente. tenho que, Também acaba olhando muito tenho que mais por olhar. isso, né? É. Mas estou bem tranquilo. Assim, várias calls estão ITM, a bolsa está meio que querendo corrigir um pouco. Deixar ela fazer o que ela quiser, a gente no final faz o que a gente quer. É legal. Tava dando uma olhada aqui. Ela deu uma esticada aí nos últimos dias, mas ontem deu uma queda. Hoje está meio de lado, assim, né? Tá oscilando muito pouco os ativos. Também já olhei aqui minhas posições. As calls que estavam ITM na semana passada continuam ITM nessa semana, mas não piorou tanto as posições. E as puts perderam bastante valor, mas ainda não preencheram o critério para saída.
nenhuma delas, Perfeito. né? Não sei se alguém aqui está em alguma posição diferente que queira colocar aqui para nós, que a gente já, olha. Bom, temos várias perguntas aqui, vamos aproveitar aqui. O que a gente faz? Deixa eu ver se tem alguma de opções aqui. Olha, doutora Lígia Riccioli. Estou ATM em call de YouTube, mas como é europeia, eu vou tentar segurar ainda. No entanto, comprei mais 200 ações. Vendo essas calls agora, com outro strike, ou espero para vender quando for rolar as minhas? Rafael, o que você faria? Eu venderia. Eu vou dizer por quê. Porque dinheiro bom é dinheiro no bolso, certo? Veja, se você deixar de vender, você corre o grande risco. É porque a gente sempre acha, o medo acaba dominando um pouco mais Dom- a gente. Veja bem, a gente não pode se guiar pelo medo, a gente tem que se guiar pela estratégia. Então pense bem o seguinte, se você deixar de vender, o seu pensamento é assim, meu Deus, eu não vou vender e vai que sobe, eu vou ficar ITM nessas também. Aí eu posso te levar um outro racional. Vai que cai e você deixou de vender, você deixou de botar dinheiro e reduzir o seu preço médio da sua ação, entendeu? Então, cara, assim, siga uma estratégia. A estratégia é vender. Calcule o seu lastro, não necessariamente precisa vender na mesma, né? Calcula um lastro novo, vende no outro strike OTM, parte do zero com esse lote, e aí na próxima rolagem você ajusta as duas coisas, entendeu? Mas eu venderia sem dúvida nenhuma. Legal, muito bom. Deixa eu colocar aqui uma coisa. O Rafael falou uma coisa, pessoal. Como a live hoje vai estar um pouco morna, provavelmente a gente não vai fazer muita coisa assim. Essa questão que o Rafael falou do medo, ela é muito importante. Quem puder, dá uma passada lá na Manada Rica, na plataforma. Tem uma aula que eu gravei lá sobre o preparo mental para épocas de crise, tá? E crise, entendam crise, não uma crise financeira. Crise para nós, para o nosso cérebro, e eu como neurocirurgião sei muito bem disso, ela é um momento em que ativa o nosso sistema de fuga ou luta, né? Aquele sistema flight or fight, nosso sistema autonômico, né? Então, entendam a crise como qualquer situação que causa esse medo, essa insegurança, tá? Existe uma teoria que explica muito bem isso, que é a teoria do cérebro triuno, em que ela diz o seguinte: cerca de 80% do nosso comportamento é instintivo, né? Que é o quê? Batimento cardíaco, alimentação, abrigo, defesa, reprodução e etc. Isso aí é tudo instinto, né? E mais ou menos 15% do nosso comportamento é emocional, ou seja, é você viver uma experiência e guardar uma emoção dela, seja positiva, seja negativa. Por exemplo, alimentação. Alimentação é um comportamento que te dá prazer, então você guarda uma memória positiva dela, né? Já uma luta é uma coisa que te dá né, uma lembrança negativa, né? Perder dinheiro é uma experiência negativa, né? Ver as suas ações caindo no mercado é uma experiência negativa. E apenas 5% do nosso comportamento é racional. E isso, evolutivamente, o nosso cérebro é organizado dessa forma. A parte racional do nosso cérebro é muito recente do ponto de vista evolutivo, né? Ela tem cerca de, acho que 100 mil anos, alguma coisa assim. Talvez um pouco mais. Eu não lembro agora exato, mas ela é muito recente do ponto de vista evolutivo. Então, o que acontece numa situação que te gera medo, que te gera ansiedade? O nosso racional sai da jogada e fica só o instintivo e o emocional. Então, o preparo mental que vocês têm que fazer, sem me prolongar muito aqui, é aprender a dominar a parte emocional e instintiva do cérebro de vocês. Porque senão vocês vão agir com instinto e com emoção, que é um exemplo desses e outros aí que a gente pode citar vários no mercado. Comportamento de manada é isso, né? Então é muito, e a maneira de fazer isso é o que o Rafael colocou. Tem uma estratégia. A estratégia ela existe para tirar o emocional, para tirar o instinto da jogada, para colocar o racional. Então, quando você tiver com aquele frio na barriga, aquela sudorese, a mão tremendo, se eu vendo, se eu não vendo, aquela coisa toda, isso é o emocional e o instinto de vocês agindo. Vocês têm que colocar o racional na jogada, ou seja, não, eu estou seguindo uma estratégia, eu não tenho domínio sobre o mercado, não sei se vai subir, se vai cair, ninguém sabe. A estratégia diz
que é para eu vender. Ponto final, eu vou lá e vendo. E acabou. Com esse treinamento, vocês vão se sentir muito mais confortáveis em fazer o que estão fazendo. E com Frank, relação... Quem quiser só pode para assistir essa aula lá na Manada Rica, tá? Depois, se gostar, assina lá. Se não gostar, consome o conteúdo do mesmo jeito, que está muito legal. Eu preparei uma aula muito boa sobre isso. E rapidinho, Rafael, só falando para a doutora Lígia, voltando à questão dela, apenas um alerta para ela, né? Eu também venderia, sem dúvida nenhuma, venderia hoje e ponto final. Agora, eu não sei em que fase do aprendizado a doutora Lígia está. Se ela estiver muito no início, tem que tomar cuidado para ela não se confundir vendendo strikes diferentes. Porque às vezes a sim. pessoa faz isso, aí ela fica com duas coisas para pensar. Antes ela só tinha um. Então, o que eu faço com meus alunos de mentoria e com quem me pede dica, se você está iniciando no processo, eu até falo o seguinte: vende no mesmo strike que você já tinha vendido. Ah, Francinaldo, mas eu já estou ITM. Não interessa. É só para você não ficar com duas coisas diferentes para pensar. Porque às vezes você confunde, você não sabe mais o que rola, o que não rola e tal. Mas isso é uma coisa bem pontual, tá, pessoal? Para quem está no começo e não quer acrescentar mais uma variável naquilo que já está fazendo, tá? É uma dica. Aí precisa ver com que fase cada um está. Porque você fazer isso uma vez não vai mudar se você vai ser rico ou pobre. Isso não vai interferir no seu resultado final, sendo que você não vai fazer isso rotineiramente, né? Tá? Ok, Rafael? Apenas esse detalhe aí. Só em relação a essa questão do mindset aí, para encerrar também minha parte nisso, existem duas coisas que eu queria dizer para vocês. Existe um fenômeno chamado fenômeno da ancoragem. Esse fenômeno da ancoragem é o que mantém a gente fixo em algo que aconteceu no passado. Então, por Uhum. exemplo, eu não vou comprar Itaú hoje que está R$ 25, porque a lembrança que você tem é que você comprou a 20. Então você fica ancorado nessa coisa e não consegue andar. Ah, eu não vou comprar Itaú enquanto ele não bater 20 de novo, porque eu comprei a 30. Então você fica ancorado numa ideia que te prende negativamente e não permite que você evolua. E a outra coisa em relação ao medo e o pânico, o medo é importante. A gente coloca medo em alguns alunos, né? Porque o medo ele faz você se proteger, mas o pânico ele tira o seu racional de luta. Então, quando você entra em pânico, respire fundo, volte para a estratégia. O medo é importante, que te dá prudência, mas o pânico é sempre tira o poder de você racionalizar e lutar, tá? Então, é isso. Muito E bom. aí, mais perguntas aí, Frank? Pergunta do Eleutério aqui. Ele está vendido em Uzi Minas G66, que é uma call que está ITM. Eu estou vendo aqui, ela está 88 centavos de prêmio hoje. E a S6, que é uma put que está OTM valendo 13 centavos hoje. Lembrando que o Rapaz, preço do exercício dessa G66 é... Deixa eu ver qual é o preço de exercício aqui da G66. é 6,60. A ação agora está 7,28. Cara, veja, o Eleutério, meu parceiro, eu não faria nada, cara. Vou te falar por quê. Se você comparar o valor da sua put, 15 centavos, ainda é 2% do valor da ação, tá? Então você ainda tem um prêmio razoável para ser consumido aí. Tá OTM, inclusive. E a sua call, apesar de estar dentro do dinheiro, ela ainda tem pelo menos 30 centavos, entre 20 e 30 centavos de VE, que corresponde a pelo menos 3% ou mais do valor da ação, entendeu? Então, cara, eu não faria nada. Eu acho que eu estou, inclusive, numa posição muito próxima à sua, muito parecida com a sua. Eu não estou Então, vendido em Uzi Minas, que eu não tenho na carteira, mas se tivesse também não faria nada hoje, não. é, Olharia na quinta-feira que vem. exatamente. Fecha o home broker, vá pra praia, caso de O máscara, claro, né? coronavírus deixa. Boa. Fernando Cavalcante, estou ITM na call de Vale G503, com strike 50-30. Pô, Devo essa galera rolar? tá, essa galera tá copiando minhas ações, Frank. Eu tô igualzinho nessas posições aí, né? Então pronto. Tô O que na que você vai Vale, fazer hoje, então, aí com essa nada, dica? vou fazer nada. Vou fazer nada. Nada, né? Tô vendido na put do 49, tá? Tô vendido na put do 49, que também não virou pó e também não vou fazer nada. 503. E tô mantendo minha posição na Vale 503.
G503. Legal. Eu acho que os Acho que é mesmos que colocaram semana passada, porque eu estou vendo que no meu registro da reunião passada estavam esses mesmos strikes aí. Então, Fernando, a Vale hoje está quanto? Deixa eu só ver. 55 e 22. Com 55 e certeza, 22. tá, esse prêmio, por exemplo, tá dando ainda, tá 5,50. Ou seja, tem VE pra caramba ainda aí, né? Tem VE, tem um Tem VE pelo menos, puxado. tem Ela quase tá 60 5,50 centavos de VE. de VE ainda. Então Né? não faria nada, não. Você tá E vendido ainda em mais put também, Fernando? Ou E só ainda em... mais a europeia. Essa call é europeia ainda, viu, Frank? Então, realmente não faria nada mesmo, não. Ah, legal. O Rui colocou aqui que está conseguindo assistir a live ao vivo pelo PC. Legal, Rui. Eu não consigo ainda, mas depois eu vou dar uma olhada no link que você mandou. Muito bom. Eu vou deixar as perguntas de THL para a gente responder mais do meio para o final, tá, pessoal? Não é que eu esqueci, não. Então, estou ITM em Tube G251. Ele está no YouTube G251. Vamos ver lá ele. YouTube G251. Vamos ver a do Fernando. G251. Está 1,79 o prêmio dela. G251, cara, tá É a bem na tua linha, também, né? não? A minha é 268. Ah, tá. Legal. Cara, veja, a 251 tá praticamente na linha, viu, Fernando, eu acho, né? Viu, meu parceiro Fernando tá Fernando? Na contente. verdade, cara, tá muito na linha essa, pô, se ela ficar aí, você vai dar uma mega rolagem aí, cara. Eu não Com faria nada certeza. também. Acho que você tá bem posicionado. Legal. E, Fernando, não sei se você está vendido em put, mas veja aí a importância da dualidade, né? Que o Rafael sempre fala muito isso aqui nas lives, né? Você está na sua call ATM e ITM aí, né? Na linha, ou um pouco dentro da linha. Mas se você tiver vendido em put, aí suas puts estariam virando pó, possivelmente já aí, né? Então, não sei se você tá, mas é sempre importante estar jogando nas duas pontas aí, porque uma das pontas a gente acaba sempre levando, né? Tá? Ô, Frank, tem uma colocação do Rui aqui. Ele falou o seguinte: atualmente faço venda de puts com lastro maior de 15 a 20%. Beleza, Rui, eu também tenho feito isso. E apenas em YouTube. Aí eu já discordo. As rolagens é um emprego que você quer ter na carteira. Rui, veja, ontem a gente teve uma reunião, cara, pelo Zoom, com os alunos do Turbine, que é o nosso curso, e nossos alunos de mentoria. E a discussão foi sobre hedge de carteira. Como a gente deveria se proteger. Para quem opera opções e é buy and hold, então não tá tão preocupado com a queda do papel em si, que a gente pensa no longo prazo, a gente achou que chegou a uma conclusão que comprar put todo mês para defender carteira é um gasto totalmente desnecessário e sem sentido. O maior hedge que você pode Concordo fazer totalmente. sem Não sentido faço nenhum, um isso. gasto desnecessário. Uma sugestão que eu dou para quem faz isso é o seguinte: pega essa grana, galera. Em vez de você comprar uma put, você bota na renda fixa. A gente vai daqui a pouco pegar esse gancho aí. E bota na renda fixa, porque não rende nada, mas você também não está jogando fora o dinheiro. Já está rendendo, então, entre aspas, né? E esse dinheiro na renda fixa, o que é que você quer fazer? Quando a ação cair forte, você tem essa reserva de oportunidade para você gastar. Então, esse é um hedge importante. O outro hedge importante para quem opera, Rui, para pegar o gancho da sua fala, é ter a dualidade, cara. Eu bato nisso sempre. O head da sua call é a sua put e vice-versa. Porque uma hora Exatamente. que o conceito de head, de proteção, galera, é que eu tenho algo que se cair, a outra coisa sobe. Tá? Isso é o head. Eu me É tipo uma defendo disso aqui. gangorra, né? Os dois lados de uma Exato. Então, assim, gangorra, né? eu posso ter, por exemplo, head comprando dólar, porque teoricamente quando a bolsa cai, o dólar sobe, existe essa compatibilidade. Então, a call e a put, cara, é um head natural. Você não pode abrir mão do seu seguro que você está recebendo para ter um seguro. Né? Você mantém essa dualidade, porque toda vez que uma te der calor, a outra te salva, e vice-versa, e é isso que a gente quer. Então não tenha medo de vender. Só pode ter medo de vender put se você está vendendo mais do que sua perna consegue alcançar. Fora isso, não tem que ter medo nenhum. Exatamente. Existe ainda. A gente ainda tem isso, viu, pessoal? A gente tem aí pelos próximos. Vamos lá, pelo menos pelos próximos 10 anos, para fazer vocês entenderem, toda quinta-feira, para fazer vocês entenderem
entenderem isso, assim, absorverem, mudarem o mindset de vocês, de que tem que ter as duas pontas, e por mais que você fique desconfortável numa delas, que pode acontecer, né? O mercado, ele é, como é que a gente usa o nome? Ele é cartesiano, gente. Isso, eu Ele adoro esse sobe termo. em 30% das vezes, ele cai em 30% das vezes e fica em congestão em 40%. Ah, mas pode ter um ano que é só de alta. Não interessa, em algum momento ele vai voltar para essa média. E mesmo nesse período que só seja de alta, ou mesmo nesse período que só seja de queda, tem correções no meio do caminho, né? Ele nunca vai subir todo dia, nem nunca vai cair todo dia. Mesmo que engate um ano de baixa, vai ter períodos de alta dentro desse ano. E vice-versa na alta. Então, vocês têm que se livrar desse medo de ficarem ATM ou ITM. Tá? Porque a pessoa acha que se ela ficou ITM, ela já vai ser exercida na mesma hora. Isso é tempo, é treino e é vivência de mercado, tá? Então, às vezes a Ô, pessoa não Frank, vende put porque ela tem o medo da queda. Que aí as puts ficam em TM e tal. Mas se você sabe rolar custo zero, se você sabe aumentar o tamanho da carteira e diminuir na rolagem e tal, você não passa calor, tá? Muito bom. ó, tem uma expressão que eu queria ir brincando aqui com o pessoal, que é o seguinte: quando o mercado é o bear market, que é o mercado do urso, né? Que é o Uhum. mercado de queda, aí você começa a ter medo de vender put. Então, quando você toma uma pancada forte, você diz, rapaz, eu nunca mais vou vender put. E também quando tem uma subida muito forte agora, que as calls começam a ficar ITM, eu nunca mais vou vender call. O melhor é vender put, que eu sumo papel e tal. Cara, você não pode nem ser filho da call, nem filho da put, né? Filho da put. Boa. Então, Esse cara, é- é a dualidade, galera. Sejam cartesianos, é isso. Nós somos profissionais de outras áreas, não tem que estar analisando o mercado. Vai lá e faz e pronto, faz o que tem que fazer. Olha, mesmo quem analisa mercado erra na grande maioria das vezes. Imagina a gente É. que não é profissional, né? Tem uma pergunta aqui do Redcom. Redgcom. Boa tarde. Até quanto de percentual vale a pena vender call e put para o mesmo exercício? Ou quando é que vale a pena vender para o próximo exercício? Por exemplo, eu estou com valor disponível para comprar mais ações. Seria melhor esperar e comprar no começo da série, ou seja, em julho, e no mesmo momento vender call e put para a série de agosto? É, bom, eu vou te responder aqui, o Rafael pode colocar a opinião dele, claro. Redeg.com, não tá, né, tá o nome. O que é que eu uso como cutoff, né? Qual é a minha linha divisória? Se faltarem mais de 15 dias para o vencimento, vende na mesma série. Se faltarem menos de 15 dias para o vencimento, vende para a série seguinte. Por que eu faço isso? Porque se você olha o gráfico do decaimento pelo tempo, ele acelera quando faltam 2 semanas. Então, quando faltam menos de 2 semanas, o decaimento pelo tempo já consumiu muito do prêmio das opções OTM, que é o que você vai vender. Então, elas acabam te dando um retorno muito baixo e elas ganham o gama, né? Mais próximo do vencimento, que é uma grega, que diz quanto que vai variar o delta de acordo com a subida do ativo. Quanto mais gama É. tem essa opção, mais explosiva ela fica. Então, ela pode subir de preço muito rapidamente com uma alta do ativo. Por conta É o, disso, eu adotei o seguinte estratégia. Mais de 15 dias, vende na mesma série. Menos de 15 dias, venda na série seguinte. Tá? muito simples, cara. Não vou nem falar o meu racional, que é um pouco mais complexo. Eu acho que, cara, mas no final das contas, bate o que o Frank disse. O meu racional é o seguinte: bota uma meta de preço, tá? Bota um percentual. Mas essa estratégia do enriquecer é tão legal que por trás do racional do Frank, dessa simplicidade, tá o meu. Né? Ele trouxe isso tão de forma simples: é o seguinte, cara, quanto mais o tempo passa e se aproxima do vencimento, o que a gente vai ter o VE vai sendo comido. Então, o prêmio vai ficar tão pobre que não vale a pena vender para aquela série. Então, como é que eu faço? Eu olho quão pobre está o prêmio. Então, o que é que eu tenho botado? Eu tenho botado a Selic do ano pelo mês. Então, cara, se aquilo ali está te dando pelo menos 50% da Selic, tipo 1%, 1,5%, eu ainda vendo na mesma série, independentemente do período. Mas vai bater, se você for ver, vai bater mais ou menos com esses 15 dias que o Frank comentou.
Legal. Então, basicamente, esse aí é o racional, tá? Tem uma outra pergunta aqui do Rui, que ele vende um percentual da reserva de emergência dele, da reserva de liquidez, ele chama aqui, Tesouro Selic. Se o preço Tá. ultrapassar o strike, ele vende a put do vencimento seguinte também com 20% de lastro, aumentando a mão. Então, eu entendi que ele faz duas vendas, é isso? Ele faz uma venda agora, porque se ultrapassar o strike, ele vai manter porque é a ação que ele quer ter. Mas se ultrapassar o strike, ele deixa meio que ser exercido nesse vencimento, mas já vende para o vencimento seguinte. Foi isso que eu entendi, Rui? Eu acho que é isso que eu entendi da sua colocação. Pegando Foi um o que eu outro entendi também. prêmio. Eu acho que foi isso que eu entendi. Tá? Ele diz, faço isso porque caso seja exercido, estarei comprando YouTube a preços extremamente descontados. Isso é verdade, viu, Rui? A venda de put para comprar ação é uma estratégia muito boa. Inclusive, é um dos racionais aí da renda fixa turbinada, né? Claro que na renda fixa turbinada, o objetivo é você rola a venda, você pode rolar e tal, o objetivo é só remunerar o CDB. Mas, caso você resolva ficar com o ativo, você vai estar comprando o ativo com desconto e ainda vai ter ganho prêmio. Confere aí, Rafael. Uma dica para o Rui aqui, o que ele está fazendo, na verdade, é o seguinte: se você for trocar em miúdos, ele está fazendo o seguinte, ele está comprando a ação no strike da put e vendendo a put lastreada naquela ação que ele comprou para o mês seguinte. Ele está fazendo uma Exatamente. venda coberta. O que é que eu sugiro para você, Rui? Para você não deixar ser exercido e pagar um monte de taxa, não é nada de mal, galera, ser exercido, né? Não tem problema. Mas já que você está fazendo um racional, esse racional, aí você pode pagar menos taxa se você fizer o seguinte: você compra a ação a mercado, tá? Compra a ação a mercado, que às vezes vai estar mais barata do que o strike da put que você está vendido. Então você vai lá e compra a ação a mercado e rola a sua put. Compra a que você está vendido e venda do mês seguinte. Você vai ficar na mesma posição que você tem feito atualmente, só que Uhum. pagando menos taxa para B3. Beleza? Se não entendeu, você fala aí que a gente explica de novo. Mas Olha entendeu, aí, né, Frank, o pessoal. racional? Hein? Entendeu esse racional que eu falei pro Rui, né? Entendi sim. Tranquilo. Beleza. Olha aí, pessoal, já temos mais de já batemos 60 pessoas aqui na live. Lembrando que quando a gente começou tinha uma média de 30 a 40. Então é show de Bacana. bola que cada live o número de pessoas está aumentando, e isso é muito bom. Lembrando vocês o seguinte, vão lá no canal Saúde Mais Ação no YouTube. Todas as lives desde que a gente começou, Rafael, estão lá por ordem cronológica. Então quem quiser revisar, traçar uma linha do que a gente tem discutido, é só acessar lá o canal, ativar o sininho, que aí a gente vai, toda vez que a gente colocar vídeo novo, vocês vão ser notificados. Lembrando que essa live também vai para lá e todas as outras a gente vai fazer uma série aí, uma série bem longa de discussões sobre rolagens, principalmente, né? Que é onde a gente vê que o pessoal tem muita dúvida, né? Nos cenários, tá? Então, corra lá no canal Saúde Mais Ação no YouTube, tá? E inscreva-se, ative o sininho. Já passamos de 2.000 inscritos no canal, tudo orgânico e para nós um motivo de muita alegria. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês aí que têm dado para nós. A Leila, grande Leila. A Leila tá bem TM com a B3SA. Leila, a B3SA deu um cansaço aí grande aí, a escola, né? E toda vez ela tem dificuldade para comprar e vender a próxima porque está sem liquidez e a B3 só sobe. Agora, eu rolo agora ou espero, já que temos mais tempo? Leila, você Rapaz, pode colocar aqui o seu strike de B3, se você não se importar? Ixi, tem bastante pergunta aí, Rafael. Acho que a gente vai. Mas vamos lá, vamos lá. ô Leila, eu vou consultar minha bola de cristal aqui, que aí eu vou lhe dar uma resposta. Cara, não tem, assim, não sei, assim, a gente não tem como dizer em relação a isso, é a questão da estratégia, como a gente comenta. Se a gente soubesse que vai continuar subindo, eu te diria, cara, rola. Se eu te dissesse que acho que vai cair, eu dizia, espera. O que eu acho, o que às vezes eu digo para os colegas é o seguinte, cara, ruim por ruim você já tá numa posição ruim, OTM, então espera, entendeu? Vê o que é que acontece. E Ruim a por Leila, se eu não ruim, estou não tá. enganado, a Leila vende put também. Então, Leila, vai ganhando as puts. Se der para comprar mais ações, compra, se você optar por fazer essa estratégia, porque aí você compra a ação e na sua próxima rolagem você vai poder ir melhorando o strike. Ou
você usa o dinheiro dessa put para melhorar o strike da call. Mas a pergunta dela, Rafael, é a questão da liquidez. Isso, o que eu tenho visto, tá, pessoal? Observação do Frank aqui, tá? Quero que vocês, e que eu tenho seguido. Eu estou vendo que a liquidez começa a melhorar a partir da segunda semana da série. Eu falo liquidez para o mês seguinte, não para esse mês, não para esse vencimento. Então, a princípio, a liquidez para agosto vai começar a melhorar a partir da semana que vem, mais ou menos. Então, hoje você ainda vai ter dificuldade, possivelmente, talvez até pague um spread alto ainda aí, se você for fazer hoje, mas a partir da semana que vem já melhora bastante. E na outra semana fica melhor ainda, tá? Então, Perfeito. mesmo estando muito ITM com o VE, segura aí um pouquinho, deixa para a semana que vem. A partir da semana que vem vai melhorar bastante já a liquidez aí. B3 é uma das que tem boa liquidez, e YouTube também acaba melhorando. E se você tiver vendido em put, a sua put deve ter virado posse, se é que já não virou, né? E você pode usar isso aí para melhorar os seus destaques. Mas lembra, nenhuma ação só sobe. Em algum momento vai estabilizar ou vai até ter uma correção aí para você melhorar sua posição. Tem uma pergunta do Sandro aqui, uma pergunta interessante aqui do Sandro. Vale a pena abrir mão de parte do lastro da call ou da rentabilidade e pegar uma europeia? Bom, eu imagino que seja uma call europeia, tá? Ou abrir mão para pegar uma opção de formador de mercado? Para mim, estou respondendo, Frank, eu nem olho isso. Eu calculo o lastro e ponto final. Se caiu numa americana, caiu numa europeia, caiu um formador de mercado, não me interessa porque eu vou rolar de qualquer jeito, tá? Então, eu não me preocupo com isso, tá? Simplesmente Pessoal, eu vou rolar. sem preconceito com as americanas, pelo amor de Deus. Olhem o VE, cara. Se tiver VE, não vai rolar, não vai ter exercido antes. Botem o lastro e tá bom. Outra coisa em relação ao formador de mercado. A maioria das que a gente opera opções, né, que são as mais conhecidas aí, as blue chips e algumas outras, todas elas têm bastante liquidez, então não precisa se apegar na questão de formador de mercado não, tá? Para a maioria delas. Tem uma aqui, Frank, ó. É melhor escolher a venda, foi o Rafael, meu xará aqui. É melhor escolher a venda pelo lastro ou pelo prêmio? O Rafa, eu tenho feito o seguinte, cara. Eu tenho colocado lastros em torno de 15%. E como a volatilidade ainda está um pouco alta, eu tenho conseguido esses 2,5% a 3% bem tranquilos com esse lastro maior. Então, eu escolho, é um parâmetro que nesse momento é o que a gente tem feito. Eu acho que o Frank tem feito parecido também. Escolhe Exatamente. pelo valor, bateu 2,5%, é ali que você vai vender. Quando você for ver, vai estar um puta de um lastro. Às vezes até um lastro até maior do que 15%. Ó, só para vocês terem uma ideia, no dia da queda, eu e o Laurence, que é meu parceiro aqui em Aracaju, meu parceiro de turbina e seus ganhos operando opções, a gente vendeu put, a Vale estava no R$ 35, a gente vendeu put do 20 por R$ 2. Uhum. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu vou responder bem direitinho, tá? Vale a pena vender ações da Vale? Não. Meire Vender Santos. ação? Não, tá escrito vender ações. Imagino que seja ações. Então, vender não. As ações da Vale a gente só compra, tá, Meire? Pelo menos, a menos que ela mude os fundamentos dela, vale a pena comprar, tá bom? Aí vem uma Mas, se a- pergunta aqui muito interessante mas eu acho que é Daiane ou Daniele Seger, eu acho que é Seger. Olha, ela tá na Vale G471, tá bem TM, é verdade isso, tá? Nós estamos meio parecido, tá? Acho que eu estou um pouco melhor que você, mas pouca coisa. E put S540. O problema é que a G471 com baixíssima liquidez. O que fazer? tem uma. Então, veja bem. O Isso se ideal é o eu estou seguinte. entendendo que ela vai querer rolar hoje, né? Porque senão, hoje não teria que fazer nada, né? Ela, a princípio, não faria nada. Mas É, o se que ela. eu, o que eu, o que eu entendo é o seguinte, provavelmente você não vai ter. Eu passei um sufoco em relação a isso no exercício passado que eu estava vendido no 43, tá? Estava vendido na call do 43. Qual era o problema? O problema é que a liquidez para a série vigente, para a série da venda, a gente até consegue essa liquidez, colocando o Isso. valor intrínseco no home broker, a gente consegue. O Frank tem um vídeo sobre isso lá no canal,
Olhem lá Isso. que fala. Mas qualquer dúvida, falem comigo no privado lá depois que eu tento explicar um pouco. Mas assim, o problema é que você vai vender na série seguinte, que nesse momento não vai ter disponibilidade. Então espere um pouco mais para o mercado se estabilizar e se aproximar mais do vencimento, que de repente ou corrige, ou você vai ter mais liquidez na próxima série para você fazer essa rolagem mais tranquilamente. Mas tem estruturas com opções que a gente consegue arrancar essa call de lá de baixo também. Então é só Mas, ter paciência. não, legal. Mas aí fala um pouco eu acho que é Daiane Seger, que ela não precisa ter medo, porque com certeza o receio dela é ser exercida antes do vencimento. O que é que ela faz se ela for exercida nessa G471 antes do vencimento? Eu não sei se ela é americana ou europeia, mas supondo que ela seja americana, o que que ela tem que fazer caso ela venha a ser exercida antes do vencimento nessa opção? Eu tô abrindo aqui agora a Vale. Só me fala com a G o quê, Frank? Que aí eu vou dar uma explicação bem 471. 471. 4. Tá. Então ela tá lá no 4705. Não tá nem tão ITM não, tá bem de boa. Ó, é uma europeia, inclusive, tá? Então, assim, Então, bem tranquilo. bem Mas eu tranquilo. vou dar essa dica. Vamos dar essa dica para, se fosse um americano, o que é que você faria? Não, eu vou voltar aqui rapidinho, respondendo a pergunta dela, viu? Por que que ela está com liquidez baixa, pessoal? Tirando as puts, que são todas europeias, as call europeias, a liquidez é menor do que as call americanas, tá? Saibam disso. Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta na hora de escolher a europeia, porque vocês vão ter menos liquidez do que a americana, tá bom? Então, talvez, Daiane, seja essa a sua dificuldade de estar com pouca liquidez. Além de estar com pouca liquidez, com liquidez menor, porque ela já é ITM, ela ainda é europeia. Isso faz a liquidez dela piorar ainda mais. Vai concluir lá, Rafael, para a gente ir para a renda fixa turbinada. Eu vou responder a pergunta do Maia aqui, que é rapidinho, e Se aí a gente vai. fosse, se você tivesse no Americana e tivesse sido exercida, o que é que você faria? Esse dinheiro cairia na sua conta, né? Você teria vendido os seus papéis a 4705. Esse dinheiro cai na sua conta. O que é que você faz? Você recompra as suas ações a mercado, que agora estão a R$ 55. E essa diferença, Rafael, eu vou ficar com esse prejuízo? Não. Você vende a mesma opção que você foi exercida e essa conta zera, tá? Fica elas por elas. Você Exatamente. volta para a posição original. E você pode optar aí por vender para a série seguinte já também, né? Ainda tem isso. Sim. Aí você vai vender com uma com strike melhor, porque a da série seguinte tem um prêmio maior do que a dessa série agora. Se você usar o mesmo strike, ela vai ter um prêmio maior. E se você quiser o mesmo prêmio, você vai ter um strike maior. E aí você melhora, tá? Perfeito. Lembrando isso. A pergunta do José, ele está vendido na PETR S201 e na PETR G23, tá? Quais são os strikes desse? Tu consegue ver aí, Rafael? Espera aí, no meu aqui é ruim de ver. Tá ruim. É a S201 e G23. Tá. Mas eu não faria S201 é nada 20, hoje, não. S201 é 20 e 24. Deixa eu só confirmar aqui. S201, isso, 20 e 24. Eu já tô sabendo esse strike até de cabeça já. A PETR tá S21. R$ 21, tá OTM. Não faria nada. Não faria nada. E a E a G, e a G23 G, também não faria nada. rapaz, essa posição tá ótima. Você tá Nossa, que só. posição boa aí, ó. Quem te, Parabéns. quem te comprou que tá torcendo para ter problema. Você tá só esperando o tempo passar. Agora vamos falar mais um pouquinho aí nesses próximos 15 minutos aí sobre a renda fixa turbinada. A gente teve algumas dúvidas do pessoal aí da nossa live passada. Alguns aqui já deram exemplo que já estão fazendo isso, né? Mas tivemos muitas dúvidas aí com relação a isso. O que a gente pode reavivar na mente dos colegas sobre a renda fixa turbinada, dado que nós estamos no cenário de Selic de 2,25, todo mundo falando aí que o CDI vai descansar em paz, que a renda fixa é perda fixa, que a renda fixa vai acabar, que não vale a pena ter na carteira e etc. Ô Frank, só um adendozinho aqui. Uma bobagem aqui que o colega perguntou. Achei que a bobagem, assim, é rápida a resposta, porque a pergunta é bem interessante.
se existe algum trabalho comparando a rentabilidade de estratégia buy and hold comparada à venda de call e put. Tem um trabalho sim. Tem um trabalho de uma galera lá do Rio Grande do Sul, e faz essa comparação, e a estratégia com venda de call e put é disparadamente muito melhor, tá? Olha, É, se vocês pensarem bem, essa é assim, é a mesma coisa assim. Já me fizeram essa pergunta várias vezes, sabe? Sempre fazem, sempre fazem, sempre fazem. As pessoas que levantam essa questão, eu vou colocar uma assim, porque eu já. Primeira coisa, é a pessoa que faz aquela comparação assim. Esse mês a bolsa subiu mais que a renda fixa. Ou que o CDI, quem investiu no CDI, rendeu mais do que se tivesse aplicado em bolsa, né? Gente, são coisas totalmente diferentes e incomparáveis. É a mesma coisa que eu quiser comparar, vai, Brasil com os Estados Unidos, em termos de economia. Ou São Paulo com outro estado pobre aí da federação. Não, não dá, não tem comparação. Então, a pessoa que faz a comparação, ela compara o buy and hold com ela vendendo as ações em alta. Pelo menos todos os que eu já vi. E aí, se você não tivesse vendido call nem vendido put, ao longo de 10 anos, a sua ação teria se valorizado X e você teria ganhado mais do que se tivesse vendido. Mas quem vende opção, por definição, né, quem trabalha com a venda coberta, vamos trabalhar assim, por definição, não vende suas ações. Ele não vende a vaca do pasto, tá? Então, a minha ação se valorizar não faz a menor diferença para mim de ganho, porque eu não vou vender a ação, né? Então, quando eu vejo isso, aí eu entendo muitas vezes o Baster, né? Por que o Baster dava aquelas explodidas dele lá, né? Porque é uma comparação que não tem como fazer. Não adianta. Você pode até fazer um trabalho, comparou, legal, mostrou ali. Mas em termos práticos, quem está fazendo buy and hold de venda coberta não vai vender suas ações. Quem está fazendo só buy and hold clássico pode vender suas ações se elas se valorizarem e ganhar valorização. Mas são duas filosofias totalmente diferentes. Mas legal, mas eu já vi esse trabalho também. E de longe porque o VE, gente, e ponham na cabeça de vocês, ó, de uma vez por todas. Eu estou abrindo a cabeça de vocês como neurocirurgião. VE é ganho real para nós. Não interessa se a opção ficou ITM depois, se a ação subiu, se caiu. O VE é nosso ganho. Vendeu o VE, você está ganhando. Ponto final, não adianta. E como a gente só vende VE, né, na nossa estratégia, tudo OTM, então a gente sempre está ganhando, tá? Ok? Isso é claro, é difícil visualizar isso, mas é isso que é a estratégia de venda de opções OTM, não é operação de taxa, né? Outras estratégias, mas a remuneração de carteira, que é isso, a gente vende VE. O VE é ganho. Não importa o que vai acontecer depois, é ganho, tá bom? só um comentário para finalizar da minha parte em relação a isso. Veja, eu sou buy and hold também, tá? Obviamente a gente, né, compra empresas boas, a gente faz tudo. Então essa crítica que eu farei apenas ao buy and hold puro e simples, eu me incluo em parte dela. Então fico livre para falar. Eu acho que o buy and hold, ele é um cara que quando tá em alta é massa ser buy and hold, entendeu? Mas Aí, quando o mercado estava em 120 mil pontos e caiu para 60, que era ponto que estava 5 anos atrás, e o cara viu que tudo que ele cresceu em 5 anos voltou a 5 anos, ele começa a repensar se esse negócio presta mesmo. Então, assim, eu não me importa o preço da ação mais. Não chega um ponto, galera, que a ação é simplesmente um patrimônio gerador de renda. Não me interessa o valor da ação. O interessa é o prêmio que eu consigo mês a mês. Como é que o buy and hold sobrevive? Ele vai ter que vender a ação dele, porque de dividendo, quem quiser se viver de dividendo tem que ter milhões e milhões na carteira em ações. O cara que faz venda coberta, ele sobrevive da venda de opções. Ele não quer se desfazer das vacas que dão leite mensal a ele. Para mim não importa o valor da ação. Se cair, eu compro mais. Tomara que caia mais, que eu compro mais. Mais vaca. Eu não quero saber do preço, eu quero saber do leite. exatamente. Então, é só para deixar para vocês que tem comparações que são feitas. Eu não vou entrar no mérito de quem faz e tal ou não,
que nem deveriam ser feitas. Eu não posso comparar bolsa com renda fixa. Eu não posso comparar bolsa com fundo imobiliário. Certo? Eu não posso comparar bolsa com dólar, bolsa com ouro, bolsa com gado, bolsa com milho. Não posso, porque são mercados totalmente diferentes, que têm dinâmicas diferentes e que têm benchmarks diferentes. Então, é coisa que geralmente o pessoal faz para ter notícia, para guru e etc. Tá? Para nós, a gente nem faz isso. Mas vamos Eu lá, vi. eu falei durante uns 10 minutinhos sobre o CDB, a renda fixa turbinada, porque no final eu quero falar umas novidades aí para os nossos ouvintes. Galera, vejam, não caiam nessa história de a renda fixa morreu, que é a morte e o sepultamento do CDI. Não caiam nisso. Toda carteira vencedora, ela é baseada em uma série de ativos. Em alguns dão mais liquidez e outros mais rentabilidade, mas outros têm que dar segurança, mesmo que não tenham rentabilidade. O que a gente importa é a rentabilidade da carteira, em conjunto, não é a rentabilidade de cada coisa ali. Uma carteira vencedora é formada por ativos que te dão segurança, liquidez e ou rentabilidade, mas é um mix, é um conjunto de coisas que te gera uma carteira vencedora. Não existe uma carteira vencedora baseada exclusivamente em renda variável. Exato. Da mesma forma, também não existe nada vencedor baseado apenas em renda fixa. Então, esse mix, esse complemento de uma estratégia com a outra é que é o sucesso. E só sabe quem é, ou só sabe qual é a importância de uma renda fixa quem agora está desempregado ou com consultório fechado. Porque a renda fixa, uma das principais funções dela é a reserva de emergência. Cara, se tu não tiver isso, ou se você estava querendo fazer isso em empresas que só sobem, tipo Magalu ou VEG, tá aí, você viu o que aconteceu. Né? Você estaria desesperado sem dinheiro. Então, nesse momento, o colchão, o bom e velho colchão, é importante. Então, reserva de emergência, então tá lá no meu CDI. O que eu não preciso mais agora é ficar neurótico para escolher o CDI. Qual o CDB que eu escolho? Ah, esse aqui tá dando 140, esse aqui tá dando 132. Cara, isso não vai fazer diferença. Mas é importante ter renda fixa na carteira por reserva de emergência. Outra, a gente começou a entender uma coisa chamada reserva de oportunidade. Tá? É importante você, em um momento de oportunidade, você ter uma grana de onde você possa tirar o dinheiro. Você não vai tirar da sua reserva de emergência. Reserva de emergência é necessidade. Reserva de oportunidade é as minhas vacas estão na promoção no mercado e eu vou lá e vou comprar. Então, isso é uma outra utilidade. Mas como fazer para a gente, rentabilizar um pouco mais essa renda fixa que realmente está rendendo 0,20 por mês, alguma coisa assim. Aí a gente começou a estudar, não é criação nossa, né? Nada é criação da gente, a gente ou aperfeiçoa ou apenas aprende. Mas o que é a renda fixa turbinada? É o seguinte, eu não tenho as ações, tá? Aqui não tem nada a ver com a nossa boa e velha venda coberta, que a gente compra o papel, vende a call e a put. É outra coisa. Então, eu tô com um CDB, tá? Um CDB, que eu não estou utilizando nesse momento como lastro para essas minhas operações. A minha margem está bem tranquila. Porque se esse CDB já tiver, o CDB, o Tesouro, já tiver comprometido com as outras estruturas, você não pode fazer essa operação. Mas eu tenho um CDB que está líquido lá, está livre, ou está livre. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso vender put num strike OTM para não ser exercido, mas caso eu seja, eu tenho a grana para arcar com a operação. Uhum. Bom, em todas as vezes que essa operação der certo, ou seja, que você não foi exercido, você rentabilizou aquele CDB que serviu como âncora no valor do prêmio que você ganhou na venda da put. Por exemplo, Petrobras hoje, vamos botar arredondando aí para R$ 20, tá? Aí você vende a put do R$ 20, 2%, 10% vai para os R$ 18, não é isso? Frank, tem como você ver quanto é que está valendo a put, que o meu computador aqui descarregou. Quanto é que está valendo a put ali do R$ 18, mais ou menos, da Petrobras? No R$ 18? Já Isso. vejo aqui, pode continuar falando. É a put Então, da série S, né? isso, da série S. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho R$ 20.000, vamos botar as contas mais simples. Eu tenho R$ 18.000, vou botar desse jeito. Ó, Eu ela tenho tá um CDB, valendo o strike R$17,99. 22 centavos. pronto. Então vamos lá, ó. Vejam bem.
Então, o que é que eu 1%. faria? 1%. Então, veja bem o que é que eu faria. Eu pego um CDB de 18 mil reais, deixo ele aqui no canto, vendo mil puts dessa que o Frank falou, com strike no 18, e recebo por isso 22 centavos, tá? 22 centavos. Então, ou seja, se a ação cair 10%, eu assumo as puts comprando o papel no 18 reais. Eu tenho esse CDB para fazer isso. E para isso eu ganhei 22 centavos. Tá? Caso esse CDB, essa ação não caia e essa put vire pó, você rentabilizou o seu CDB que estava aqui no valor do prêmio da put que você vendeu. Perfeito? 1% Então, se a gente, aqui, 1% é metade da Selic do ano todo. exatamente. Em um mês. Nem um mês, né? Porque se a gente Isso é considerar o mês de 17%. vencimento, um Isso. pouquinho menos. Perfeito. Então, por exemplo, eu ganharia, se a gente for fazer a conta certinha, seria, eu tenho 18 mil reais no CDB, tá? E ganhei 200 e quase 300 reais para fazer de rentabilidade aqui. Foi a Selic Sim, quase do ano inteiro, sem fazer nada, tá? exatamente. Obviamente, se você tiver um termo que o Laura se gosta, que é assunção de compra, se você quiser realmente assumir o papel, você pode diminuir o lastro e vai ganhar mais ainda. Você pode vender, inclusive, na linha do dinheiro. Cara, eu já compraria mesmo as ações hoje, então eu vou arriscar o seguinte, eu vou vender o CDB na linha do dinheiro. E a sua rentabilidade do seu CDB será Vamos muito ver maior. aqui na linha do dinheiro quanto que seria. Vamos lá. R$ 21. Você receberia R$ 1. Pronto. Então, repare bem. Você venderia, você, você 5%. venderia, 5%. Dois você, anos você de, 2 anos de Selic. para comprar uma ação que você teoricamente já compraria. Então, se você vender a put do 21, tá? Você vai ganhar 1.000 reais. Se você fizer vender 1.000, né? Você vai ganhar 1.000 reais em cima de 18 que você aplicou. É. Cara, isso é uma rentabilidade estúpida, tá? De grande. Então, Aí tem essa é a umas ideia. perguntas. Ah, beleza, então. Tem umas perguntinhas aqui, ó. A do Rui, né? Vou responder a do Rui e depois a do Felipe. A do Rui é trava, né? Se vale a pena vender uma call e travar no pó. Tá? Rui, a nossa trava, pelo menos eu praticamente, né? Se eu tenho papel e vendo uma call, eu não tenho por que travar. Eu não vejo razão para você travar se você tem o papel. Agora, se eu quero montar uma trava num papel que eu não tenho na carteira, aí sim eu travo, não necessariamente no pó, eu monto uma trava de baixa, usualmente, que é o que eu faço, tá? Não é questão de ser arriscado, não, muito pelo contrário. Se você travar no pó, você está diminuindo o seu risco, né? E não aumentando. Mas se é um papel que eu tenho, eu não travo, eu faço só a venda mesmo, porque eu já tenho papel. Se eu não tenho papel, eu travo, mas não necessariamente no pó. Eu travo montando uma estrutura, uma trava mesmo, tá? Não sei se. Ô Rui, a minha opinião é, não faça isso, cara. Vou te falar por quê. Se você vende a call e trava com pozinho, só pra galera talvez não tenha se ligado nos termos, é o seguinte. É, se eu vender, por exemplo, a call de Petrobras, que a gente está no papel da Petrobras, eu vendo a call da Petrobras no 23 e vou travar no pozinho, o pozinho vai estar lá pelo 28, 29, certo? Entendeu? Então, assim, você tem um spread muito grande, uma diferença muito grande entre a ponta vendida e ponta comprada, e dependendo do lote que você está fazendo, vai chamar margem, tá? Então, assim, eu acho que é uma estratégia desnecessária para arriscar, não vale a pena. Faz a venda coberta mesmo, ou então em cenários de muita esticada, faz uma trava de baixa com call, mas com spread menor. Não trava com pozinho, não. Travar com pozinho é band-aid. Tô Ah, lascado, preciso de legal. uma trava. Você vai lá e compra. Ele está Fora dizendo que isso, não não. tem, que ele não tem o papel, tá correto. Mas aí você pode, ao invés de travar no pó, talvez vale a pena montar uma trava mesmo, né? Não Monta uma trava normal, isso. uma trava Isso. normal, é. Eu faço isso, eu não estou dizendo que está errado, tá? Pelo amor de Deus, tá, Rui? Mas eu não costumo ver vantagem de você travar no pó, porque a distância fica muito grande. Claro, você vai receber mais para montar, mas você vai, se o papel desembestar na alta ou na baixa, né? Dependendo da trava que você montou, você vai a diferença entre os strike vai ser muito grande para você, né? Ó, vou dar um Legal. exemplo, vou dar um exemplo rápido para ele aqui. A call no 23, travado no 30.
Se o papel for para o 29, a sua trava não serviu de nada, e você vai estar R$ 6 dentro do dinheiro. Se você, dependendo do lote, você vai chamar muita margem, você vai ter problema. Eu não Exato. faria. Bom, Vai dando certo, você aumenta o lote. Quando você bota aquele lote bom, aí o mercado vem contra, e você, eu acho assim, desnecessário, entendeu? Faz uma trava mais legal aí. bom, pessoal, tudo isso que a gente fala aqui, né? Reserva de emergência, planejamento financeiro, claro, não é o tema exatamente da live, mas a gente acaba citando, né? Diversificação de carteira e tal. Muita gente pergunta, mas como é que vocês fazem isso e tal? O que que acontece? A gente tem o curso Enriquecer Faz Bem à Saúde, que é o curso que a gente chama de curso básico, em que ele vai toda a parte de conhecimento, planejamento financeiro, reserva de emergência, proteção patrimonial, montagem da carteira de renda fixa, montagem da carteira de ações, de fundos imobiliários e vai até a venda coberta de call e put, que é o nosso, digamos assim, ganha-pão, assim, né? Nós vamos ter uma edição do curso online ao vivo dia 1º de agosto. Eu estou falando aqui porque muita gente está me perguntando, então já estou passando para vocês. Quem quiser pode entrar em contato comigo no direct do Instagram, que eu passo o link para se inscrever. Lembrando que são vagas limitadas e já tem bastante gente inscrita, tá? E temos também, o Rafael pode falar um pouco melhor aí, nos próximos 2 minutos, do Turbine e seus ganhos operando opções, que é uma extensão, né, desse curso básico, em que são abordadas as estratégias como renda fixa turbinada, trava horizontal de linha, trava de baixa, trava de alta, e outras estruturas também. Então, Rafael, fala um pouquinho do Turbine, que vai ser no final de semana seguinte, no dia 7 e 8 de agosto, também online ao vivo, as inscrições já abertas também, e quem quiser também pode falar com a gente no direct, que a gente manda o link. Cara, o Turbine é uma formatação simples do que a gente faz na nossa carteira pessoal. A gente fez todos os cursos possíveis, juntou num pacote, descobriu o que é que funcionava para a gente e aí formatou. A gente fala de travas, dos mais diversos cenários, straddles, strangles, travas horizontais de linha, estuda margem. Então, cara, essa venda coberta modificada com rolagem quanto fica ITM, que o Frank falou e a gente comenta sempre aqui. Tudo isso está lá no escopo do curso. É um curso bem completo, direto, focado no que funciona e no que a gente faz na nossa carteira mensalmente. Quem tiver interessado, só falar comigo no direct aí que a gente explica como é que funciona. Mas vai ser no final de semana seguinte ao do Frank. Legal. Lembrando que a gente sempre orienta, tá, pessoal? Que não, vocês não operem opções a seco, né? Ou seja, sem terem uma base, uma carteira de ativos. Opções são instrumentos que melhoram o desempenho de uma carteira, né? A gente Isso. não faz aqui nem a descoberto, nem a seco, a gente não faz essas operações. Todos nós temos carteiras extremamente eficientes, bem distribuídas, com renda fixa, com ações de empresas boas e fundos imobiliários também, um pouco ali na carteira para trazer a eficiência, tá? Ninguém aqui, dentro do nosso guarda-chuva, opera seco ou descoberto. E aí, Olha, isso é muito importante para o sucesso de vocês entenderem que opções não é cassino, não é milagre, não vai enriquecer vocês da noite para o dia, mas vai rentabilizar muito mais os ativos bons que você já tem na carteira. olha, se tiver vendendo código descoberto, pode chamar o negão do caixão e começar a escutar música. O final vai ser ele. Legal. Muito obrigado aí a todos pela atenção. A live vai ficar no meu IGTV, né, do IGTV do Instagram, e depois ela vai lá para o canal no YouTube e vai ser colocada lá na sequência das nossas lives de todas as quintas-feiras. Um grande abraço. Hoje foi uma quinta-feira muito mais de educação do que de ação, mas é sempre bom estar aqui com vocês. Até a próxima quinta-feira estaremos aqui novamente. Um abração a Valeu, galera. todos. Até Uma mais. boa semana. Tchau, tchau. Oi, filhote.